Olá, bem-vindos a Ela e Amor e à sua biblioteca. E hoje trago-vos uma autora com a qual abri a nossa biblioteca. Creio que o primeiro livro que vos sugeri foi dela, foi o primeiro. E hoje venho sugerir o seu glossário, chamo-lhe um glossário porque é ótimo, que se chama O Teu Corpo Diz Ama-te, a Metafísica das Doenças e do Mal-Estar. A autora Lise Bourbeau, portanto, foi a primeira autora que eu li sobre esta matéria e quando o meu acordar para a questão metafísica do corpo humano e do ser humano, é neste o que nós somos. E efetivamente este livro é uma espécie de glossário, tem uma boa introdução para ensinar a consulta. Ler o primeiro livro que eu sugeri facilita a vida, entramos um bocadinho na sua filosofia também de visão, portanto a sua visão sobre, então já ajuda a entender, mas este livro é uma espécie de glossário sobre os bloqueios físico, emocional, mental, espiritual, ou seja, esta ligação energética, metafísica do corpo, do nosso corpo e da influência de tudo isto na doença, ou seja, como é que a doença surge no nosso corpo e o que é que ela está a querer dizer, ou seja, tem aqui uma forma de olhar, que aliás é baseado nesta questão, que nós fizemos a nossa formação Ciclo da Vida, que está agora aí a ser promovida para se concretizar em setembro, para dar aqui uma explicação científica sobre o que é esta questão da metafísica da doença, não é? Do mal-estar, que é a origem psicoemocional, espiritual daquela doença, daquela patologia. Todas elas têm uma relação com outra dimensão que normalmente nós não passamos muita atenção, não damos muita atenção. E então que este livro eu sugiro, está publicado em mais de 23 idiomas, portanto a Alice tem de facto aqui uma vasta corrente de fãs e de entendimento, porque de facto esta é uma área que é a essência do futuro, não é? Esta questão da cura energética, não é? Da questão energética metafísica, portanto, a origem. E eu vou deixar-vos aqui um bocadinho, só para abrir o apetite. O subtítulo é Descubra a origem espiritual das suas doenças. Ela pode ser espiritual, pode ser mental, física, e ela fala nesses bloqueios. E tem vários exemplos, é um glossário com nomes de várias questões, várias doenças, e é muito interessante perceber como é que ela vê o bloqueio físico, o bloqueio emocional. Pronto, eu vou dar um exemplo antes de me ir embora, muito básico, que é a miopia, podia ser outra coisa qualquer, e que dizem que a miopia no bloqueio físico, a miopia é uma anomalia visual, até aí já todos vamos sabendo. O olho míope tem a visão curta, só vê distintamente os objetos que estão perto e vê mais dificilmente os objetos distantes. O bloqueio. E depois diz aqui no bloqueio emocional, que é com o qual me vou despedir, diz assim: a pessoa míope tem medo do que pode acontecer no futuro. Basta recordar-se do que tinha medo em relação ao futuro no momento em que se tornou míope, para conhecer a causa da miopia. De observar que vários adolescentes se tornam míopes na altura da puberdade, que é muito interessante. Têm medo de passar a ser adultos, pois o que observam no mundo adulto é para eles inseguro. Além disso, a pessoa míope tem muitas vezes a ver, comparativamente com o seu interesse pelos outros. Tem mais dificuldade em se abrir às ideias dos outros do que às suas. Carece de largueza de espírito. Acho muito interessante esta linguagem dela e estes termos que ela usa, esta ponte que ela faz, que eu gosto muito. E depois fala aqui no bloqueio mental, que eu não vou ler, vou deixar-vos cheios de vontade de ir comprar o livro e lê-lo e consultá-lo sempre que possível. Breve vou partilhar convosco outra sugestão desta matéria, de um autor português de quem gosto muito, que foi meu professor, mas primeiro dê uma olhadela neste, que está aí por casa com pó e que ninguém lhe pegou. Procurem mais sobre vocês próprios, sobre o que somos, para que a nossa saúde seja um bocadinho mais clara e mais simples de se manter de forma plena. Obrigada, e esta foi a nossa 10ª sugestão literária. Um beijinho e até à próxima.